Voltamos com Iluminuras. Hoje eu estou conversando com a advogada, professora titular de Direito Tributário da Universidade Federal de Minas Gerais e presidente da Associação Nacional de Direito Tributário, Misabel Derzi. Ela está aqui para falar sobre sua obra, Modificações da Jurisprudência no Direito Tributário, lançada recentemente no Supremo Tribunal Federal. Misabel, eu gostaria de saber como é que os juízes podem amenizar esses efeitos das mudanças na jurisprudência. De várias formas. Tudo a depender dos princípios envolvidos que se diferenciam uns dos outros. A proteção da confiança, a boa-fé objetiva e a retroatividade. Dependendo das circunstâncias, eles podem mudar, introduzir uma mudança para melhor no direito, mas estabelecendo que esse novo entendimento somente prevalecerá para os fatos futuros, para os fatos geradores futuros. Em outras circunstâncias, poderão modular, por exemplo, quando se tratar de boa-fé objetiva, os efeitos apenas para os contribuintes que estão em juízo e que receberam em seu benefício uma determinada decisão favorável, já que agora estão a entender de forma diferente. Então, tudo vai depender dessas circunstâncias. Sobre isso é que exatamente falo na minha obra. E quais são os casos mais comuns que acabam chegando aos tribunais? Bom, na área do direito tributário, eu me refiro especialmente aos casos subjetivos, aos casos individuais, e nós tivemos recentemente decisões muito interessantes no Supremo Tribunal Federal. Durante algum tempo, 5 anos, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a aquisição de matéria-prima sujeita a alíquota zero pelas indústrias conferiam aos contribuintes um crédito presumido. Sei. Depois ele vem a entender de forma diferente. Agora, ainda a decidir, o Supremo Tribunal Federal pode examinar a mesma matéria em relação à aquisição de insumos, não alíquota zero, mas isentos. Se o Supremo Tribunal Federal entender que não há direito ao crédito presumido na aquisição de matéria-prima isenta, ele terá praticado uma grande modificação da jurisprudência. E as empresas ficarão surpreendidas, né, com essa decisão e podem amargar prejuízos elevados. E no STJ, existe algum outro caso polêmico que tenha chegado Sim, lá? O Superior Tribunal de Justiça também alterou por várias vezes o seu entendimento em vários assuntos. Mas a nossa grande esperança, a grande novidade no Brasil, é que há ministros, tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto no Superior Tribunal de Justiça, que estão atentos a esta questão. Nós estamos em uma fase de implementação, exatamente com toda a cautela desses princípios. Então, haverá uma tendência a que os tribunais superiores exatamente garantam a segurança, protejam a boa-fé e a confiança. Isso é uma grande novidade na ordem jurídica brasileira. Agora, modificações na jurisprudência sempre irão acontecer? Sempre, porque os fatos mudam, as relações econômicas, sociais, políticas, os valores se alteram. E os nossos poderes são instituições humanas. O ser humano também muda, ele passa a entender de forma melhor, né? Não estou nem considerando o erro, eu estou considerando apenas as transformações num processo evolutivo. Então, bloquear as mudanças é que não podemos fazer, mas devemos proteger aqueles que confiaram nos comandos do Poder Judiciário. Isabel, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Parabéns pela sua obra. Muito obrigada. E agora você fica sabendo quais são as novidades, quais são os livros jurídicos que acabaram de chegar às livrarias. Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados, de Paulo Nogueira Machado. Lumen Juris Editora. De Vicente Greco Filho, Manual de Processo Penal, Editora Saraiva. FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
de Fabiano Gentaglia, LTR Editora. As obras que estão se destacando entre os estudantes de Direito também estão aqui no Luminuras. Conheça o livro escolhido desta semana. Eu vou indicar para vocês hoje um livro que eu particularmente gosto muito, que é de um autor indiano que foi ganhador do Prêmio Nobel chamado Amartya Sen. E ele escreveu um livro chamado Desenvolvimento como Liberdade. E nesse livro ele começa abordando a situação atual do mundo. Então ele coloca que nós temos hoje 2 pontos. Um ponto positivo, que ele aborda, por exemplo, que a gente teve uma melhoria da discussão sobre os direitos humanos, a gente tem um mundo mais abundante, com perspectivas mais abundantes, e que a gente também ainda tem, por exemplo, a questão da discussão sobre qual é o papel do Estado, a gente consegue gestar melhor a democracia hoje em dia. E um ponto negativo que ele coloca é que a gente mesmo com essa evolução, a gente ainda não conseguiu superar alguns problemas, como a questão da pobreza, a diferenciação de gênero, a situação das mulheres, e a gente também ainda não conseguiu superar essas questões. Então, o livro dele todo vai ser nesse sentido. Ele vai tentar entender como a liberdade ela auxilia no desenvolvimento e como o desenvolvimento ele necessita da questão da liberdade. Então, essa é a minha indicação para vocês, o livro do Amartya Sen, Desenvolvimento como Liberdade. Eu espero que vocês gostem. No próximo bloco, no Ex Libris de hoje, você vai conhecer a biblioteca pessoal do advogado Estevão Malê. Ele recebeu a equipe do Luminuras para falar sobre suas obras preferidas.